Então, pessoal, a primeira aula nossa hoje de gestão orçamentária, a disciplina ela traz uma parte conceitual e também uma parte prática, né? Onde a gente acaba associando e exemplificando o que a gente aprendeu, contextualizando um determinado assunto e colocando em prática através de dados. A disciplina é considerada a disciplina básica do curso técnico em finanças. Certo, professora Denise? Isso, na ementa dela nós vamos ver alguns conceitos básicos de orçamento, de venda, de produção, de despesas e orçamento administrativo. Vamos falar ainda de orçamento de caixa, orçamento de resultado, controle orçamentário e técnicas de projeção. Vamos discutir também demonstrações contábeis projetadas. Certo, professora, obrigado. Então, vamos lá para o objetivo geral da disciplina. Você poderia me ajudar, Denise? No objetivo geral da nossa disciplina é capacitar o discente para auxiliar na elaboração, análise e interpretação de orçamentos empresariais, efetuando mudanças de rumo quando necessário e adotar medidas de melhorias do processo de contínuo de planejamento empresarial. Então, assim, pessoal, o objetivo geral ele tem como principal finalidade capacitar o docente para que ele consiga vislumbrar e auxiliar ele numa ferramenta de análise e de interpretação de dados, bem como ele é uma ferramenta necessária para adotar medidas e processos de melhoria contínua dentro da gestão empresarial, certo, professora? Sim, é uma disciplina muito importante, né, professor? Certo, isso mesmo. Os objetivos específicos, a gente vem abordando que a gente precisa destacar o papel do planejamento e do controle orçamentário como instrumentos de administração, definir conceitualmente as peças que compõem o orçamento empresarial e demonstrar através de um caso prático as peças que compõem o orçamento empresarial. Então, a gente cai até no encadeamento lógico, né, professora? A gente primeiro vai destacar o papel, depois a gente define a parte conceitual e depois a gente exemplifica, coloca em prática todo esse contexto, essa literatura. Tudo bem, Denise? Sim, isso mesmo. E como está o pessoal aí? Tudo tranquilo? Sim, os tutores presenciais estão entrando aqui no chat, dando boa noite pra gente. E a tutora TED de Paraná nos deu as boas-vindas aqui, iniciando essa disciplina, né, gente? Legal. Legal. E a disciplina vai ser bem tranquila, tá, pessoal? E qualquer momento que vocês quiserem interromper a aula, vocês podem mandar questionamentos ou alguma dúvida que você queira que fique esclarecida. A agenda de aula de hoje é o conceitos básicos de orçamento empresarial, técnicas de projeção e a gente conclui com um caso prático. Então, nesse exato momento, para iniciarmos, literalmente falando de gestão empresarial, orçamento empresarial, a gente vai para uma externa, que aí é um vídeo onde contextualiza uma parte dessa fundamentação teórica e a gente volta de novo para contextualizar melhor. Okay. Certo, professora? Certo. Há um ditado chinês que afirma que se você não souber onde pretende chegar, qualquer caminho serve. Isso significa dizer que para se chegar a algum lugar, antes de mais nada, é necessário saber para onde, como e quando se deve caminhar. Planejar, portanto, é criar um plano para se alcançar um determinado objetivo. Podemos dizer que planejar é uma condição básica para o sucesso de qualquer empreendimento. E um excelente instrumento de planejamento financeiro é o orçamento empresarial. Mas como as empresas realizam de forma técnica o planejamento financeiro e quais instrumentos de planejamento elas adotam? Acompanhe agora a resposta dessas e de mais perguntas. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue. Tem uma barbearia aqui em Porto Velho, uma ideia que tive quando estive estudando fora, então quis muito colocar em prática. É um segmento que, de certa forma, não tem muitas representações aqui em Porto Velho. Sou eu que estou também na parte administrativa e faço a gestão desse rendimento, né, do que nós vendemos e do que nós lucramos com isso. Basicamente é um serviço muito simples, barba e cabelo, então o controle disso é bastante simples, é um controle diário, né, existem os números mensais e os cálculos são feitos baseados nesses dois serviços
que são o que nós fazemos, são serviços que são feitos por nós. Para se chegar a algum objetivo, a algum alvo, você precisa planejar. É muito fácil chegar a um objetivo quando você tem esse planejamento. Quando não se tem, você chega em qualquer lugar sem saber se esse era o ponto em que você gostaria de atingir. Então é necessário sim um planejamento para que você tenha dimensão de custos, de investimentos em marketing, investimento em ampliação, em produtos. Então tudo isso é bastante importante, é salutar. Nossas vendas elas são baseadas em retrospectos anteriores, de meses anteriores. E se um mês, por exemplo, nós fizemos 500 serviços, a probabilidade de os 500 serviços serem repetidos no mês seguinte é de 90%, 90% a 95%. Então nós nos preparamos para tal e uma margem de crescimento também que varia de 10% a 15%. Então certamente no mês seguinte nós não atenderemos só os 500 clientes ou serviços que fizemos no mês anterior. Então os nossos cálculos para crescimento são baseados nessa perspectiva. O planejamento financeiro é de fato bastante importante, é primordial que uma empresa faça, independentemente do porte da empresa, pequena, médio ou grande. Então é um aspecto bastante importante para uma empresa, não somente o planejamento financeiro, o planejamento como um todo, mas o financeiro é sem dúvida o mais importante. O planejamento financeiro é a espinha dorsal de uma empresa, ou seja, é importantíssimo para a saúde financeira de qualquer instituição. Bons estudos e até a próxima! Olha, então a gente viu que o planejamento financeiro é a espinha dorsal para que a empresa consiga se perpetuar, né? Literalmente a gente está falando ali de uma empresa que está segmentada na parte de serviço. E ele contextualizou que quando ele faz um volume de serviço em determinado mês, existe uma projeção de ter um volume de serviço para o mês seguinte, só que você não consegue mensurar se vai ser maior, igual, né? Mas ele também coloca que sempre há menor. Quando a gente está falando desse planejamento orçamentário, a gente está falando assim, um planejamento, onde estou, para onde vou. O orçamentário está literalmente com olhar para finanças, né? Que significa a chave propulsora para que a organização consiga desenvolver suas ações ao longo de um espaço de tempo. Certo, professora? Certo, excelente, professor. Eu achei bem interessante isso, né? Como ele comentou, se eu faço 500 serviços esse mês, a minha expectativa é que eu vá fazer outros 500 serviços no próximo mês também. Então, acho que isso aí dá uma visão geral do objetivo da nossa disciplina, que é essa ideia de ver o presente e, com essa visão, tentar enxergar o futuro. Acho que a gente vai usar mais esses conceitos e vamos trabalhar mais isso a partir de agora, né, professor? É, legal, Denise. E assim, sempre tendo em mente a previsibilidade, né? Não quer dizer que você vá ou não acertar. Você pode errar, mas quanto mais previsível você for, melhor, né? A gente tem uma previsibilidade que a gente vai vender 100 picolés mês que vem. Se a gente não conseguiu vender 100, mas conseguiu vender 90, a nossa previsibilidade significa que a gente produziu para atender uma necessidade do mercado. Isso. Certo, Denise? Certo. Agora a gente vai para o planejamento. Você pode me ajudar, Denise? Claro. Planejamento orçamentário propicia uma avaliação da situação presente e uma previsão das perspectivas futuras. O orçamento empresarial é um instrumento adotado na tomada de decisões financeiras. E o que isso quer dizer, professor? Então vamos lá. Quando eu estou colocando que o planejamento orçamentário, ele propicia uma avaliação da situação presente com olhar no futuro, ele está tentando dizer que, e na verdade está até dizendo de forma bem clara, que você está vivendo hoje pensando no amanhã. Ele coloca assim, propicia uma avaliação da situação presente, é onde estou, como eu estou. E uma previsão das perspectivas futuras, como eu quero estar. E aí, associado a isso, existe o orçamento empresarial, que esse orçamento ele é um instrumento adotado para a tomada de decisões financeiras, que se é para falar de finanças, a gente precisa falar no atual contexto que o Brasil se encontra, né, Denise? Essa questão da mudança econômica, as taxas de juros muito altas, né? Existe uma falta de previsibilidade do futuro para ver como essa economia vai estar, você concorda? Com certeza. A gente está vivendo um momento de bastante incerteza no nosso cenário macroeconômico, né? A gente tem, até o próprio orçamento federal não está aprovado ainda, algumas condições de crise externa, crise interna,
externa, com certeza existe alguma crise em algum lugar, apesar de algumas perspectivas do governo serem mais otimistas para o futuro. Toda essa tempestade que está acontecendo no nosso cenário econômico, isso se reflete na taxa de juros, isso se reflete na nossa maneira de ver o futuro. Quando o futuro está arriscado, quando a gente tem medo do futuro, o que acontece é a taxa de juros geralmente sobe. E quando a taxa de juros sobe, isso afeta a vida do empresário, porque muitas das suas ações são financiadas por essa taxa de juros. Então a gente tem que estar atento nesses cenários econômicos que estão em mudança e tem que estar preparados, porque dias chuvosos podem vir no futuro, coisas difíceis podem acontecer, a gente tem que ter aí uma reserva, um planejamento orçamentário. E ó, Denise, excelente seu comentário, né? Quando a gente coloca assim que a gente fez um planejamento orçamentário, tem um planejamento financeiro e acontece todas essas turbulências, significa que num curto espaço de tempo a gente consegue se manter, né? Agora, pensem em vocês, teve toda essa mudança no cenário macroeconômico, como a professora Denise colocou. Imagina você, quanto pessoa, quanto profissional ou quanto gestor, sem essa previsibilidade do futuro, né? Já é difícil para quem está tentando prever. Agora imagina para quem não utilizou nenhum tipo de previsibilidade. Não é verdade, Denise? Isso mesmo, professor. Então vamos dando continuidade. Até agora está tudo bem? Denise, alguma dúvida? Acredito que estamos tranquilos, né? Aqui no chat o pessoal está tranquilo. Vocês gostaram da externa? Querem comentar alguma coisa? Manda pergunta, né, Denise? Pode mandar pergunta, pode mandar o comentário. Ok. Vamos falar então do nosso conteúdo, o que é o planejamento orçamentário. A gente está falando de previsibilidade aí, né, professor? O que é o planejamento orçamentário? Orçamento é a expressão quantitativa e formal dos planos da administração e é utilizado para apoiar a coordenação e implementação desses planos. O orçamento global resume os objetivos de todas as subunidades de uma organização. Essas subunidades são vendas, produção, logística de suprimento das matérias-primas, distribuição dos produtos acabados, finanças, investimentos em tecnologias de informação, entre outros exemplos. Excelente, Denise. Quando a gente está colocando assim, o que é o planejamento orçamentário? Ele está falando planejamento em todas as áreas que existem dentro da empresa, ou a questão da departamentalização. Então tem que fazer um planejamento orçamentário para o setor de venda, planejamento orçamentário para a produção, planejamento para o setor financeiro, planejamento para a parte operacional. Significa a unificação de todos os setores dentro da empresa, gerando informações que deem condições para o processo de tomada de decisão no futuro. Quando a gente está colocando assim, ó, objetivos de todas as subunidades de uma organização, aí lá vem o setor de vendas, o setor de produção, o setor de logística das matérias-primas, distribuição dos produtos acabados, finanças e investimentos. Funciona até como um encadeamento lógico. Vendas só vai vender porque um determinado setor produziu. Um determinado setor só pôde produzir porque existe uma logística para disponibilizar os insumos para o processo de manufatura. E aí quando você disponibiliza esses insumos para o processo de manufatura, significa necessariamente o resultado dos produtos acabados. E aí se você tem um produto acabado, necessariamente houve o processo de venda, que vai movimentar seu caixa. E toda essa receita que entra no caixa da empresa propicia investimentos. Investimentos esses que pode ser na parte humana, na parte tecnológica, na parte estrutural ou no aperfeiçoamento do processo produtivo. Tudo bem, Denise? Tudo bom, professor. Acho que isso aí fica bem claro, né? Esses investimentos são a nossa base motor aqui dentro dessa organização da empresa. E assim, como você colocou, Denise, esse planejamento orçamentário, ele não só tem aplicabilidade na empresa, como na gestão pessoal. Sim. Porque uma ação reflete na outra. Imagina você, gestor da empresa, não possui um planejamento estratégico, um planejamento financeiro quanto profissional. As suas ações, de certa forma, elas começam a se interligar com as ações da empresa. Então, tão pouco você acredita, tão pouco você implanta isso no ambiente. Tudo bem, Denise? Sim, tudo bem. Alguma pergunta? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Então, vamos dar continuidade. Antes, nós vimos o que é planejamento orçamentário. Depois, qual o objetivo do planejamento? Então, primeiro você entende o que é
Agora, qual é o objetivo? O orçamento visa, através de um planejamento adequado, prever ou projetar. Então, não quer dizer certeza, mas está tentando acertar o máximo, né? De forma mais assertiva possível. Para um período pré-determinado, as receitas e despesas, dentro de uma visão realista, tentando reproduzir antecipadamente a operação da empresa, apurando seu fluxo de caixa, definindo os recursos e projetando o resultado do exercício e de seu balanço patrimonial. Agora existe uma peculiaridade aqui, professora. Olha o que acontece. Quando eu estou colocando que o meu principal objetivo é prever ou projetar, significa que você está tentando imaginar o que vai acontecer no futuro. Esse processo de imaginação do aumento das vendas, da diminuição das vendas, do aumento no processo produtivo, ele precisa ser o mais assertivo possível, até porque tudo depende dele. Se você projeta um crescimento X, o volume de compra de insumos para a produção dessa matéria-prima, para chegar ao produto acabado, é X. Se você tem uma projeção de Y, esse volume de matérias-primas ou insumos que você compra para fazer a transformação do produto acabado, também vai ser Y. E aí ele coloca assim, ó, dentro de uma visão realista. O que é essa visão realista? É que ela pode ser palpável. Você também não pode fazer uma projeção de crescimento estratosférica se a organização ela não consegue chegar nesse resultado. E tampouco você também não pode deixar de fazer uma perspectiva de crescimento porque não existe o desenvolvimento da organização. E aí ele continua colocando, ó, tentando reproduzir antecipadamente a operação da empresa. Então você está tentando se antecipar antes de tudo que pode acontecer. É bem legal associar assim, viu, Denise? A gente está no período chuvoso aqui na nossa capital, né? Então, literalmente, se está chovendo muito, você já tem que trabalhar com a previsibilidade de andar com guarda-chuva, né? Com uma sombrinha. E aí você está tentando imaginar que se a chuva cair, eu tenho algo para me proteger. E assim é lá na produção. Se o aumento das minhas vendas crescerem muito, você tem insumos necessários para atender o processo produtivo e fazer a criação desse produto acabado. Aí olha o que acontece. Depois que você fez tudo isso, você ainda precisa apurar o fluxo de caixa. Aí o que significa esse fluxo de caixa? Ele está ligado literalmente com todas as entradas e saídas de recursos financeiros na empresa. Quando a gente está falando em entrada, a gente está falando literalmente de todas as vendas que acontecem. Vendas no cartão de crédito, vendas no cartão de débito, cheque, né, dinheiro, espécie. É o fluxo de caixa, as entradas. Quando a gente está colocando esse mesmo fluxo, eu estou dizendo as saídas. Quanto que eu paguei do fornecedor A, quanto eu paguei do fornecedor B, quanto que eu paguei de água, de luz, telefone. Então, o fluxo está falando assim, ó, o controle de tudo que entra de recursos financeiros dentro da empresa, ativos, patrimônios, bens. E esse mesmo fluxo, ele está controlando todas essas saídas. E aí você comprou um carro novo, e aí depois daqui 2 anos você vendeu, aí esse carro ele já perdeu valor no mercado, né? E esse dinheiro está saindo, mas você já está comprando outro. Então o fluxo é o controle de toda a situação financeira dentro do ambiente. Depois vem definindo os recursos e projetando o resultado do exercício e seu balanço patrimonial. Então vamos entender assim de forma bem clara. Existe dentro desse processo produtivo os inputs e os outputs. Os inputs são as matérias-primas, são os recursos que você precisa para produzir. Os outputs significa a saída, é a transformação, é o produto acabado pronto. E depois que você definiu a matéria-prima, definiu os recursos, o que você vai precisar para trabalhar, vai ser um resultado ou vai chegar a um determinado ponto que sai um produto acabado. Todo esse produto acabado ele vai ser vendido, vai ser disponibilizado no mercado, que vai ter toda a movimentação de caixa, controlando receitas e despesas ao longo de um período de tempo, que a gente consegue chegar no balanço patrimonial e todas as aquisições. Vamos entender de forma bem simplista. Eu e a Denise, a gente vai fazer um bolo. E aí o que seriam os inputs, né? A Denise, como é expert em fazer bolo, ela vai comprar o trigo, a manteiga, o óleo, o açúcar. O que mais, Denise? Ovos, leite. O ovos, o leite. Esses são os materiais, são os insumos. O que são os recursos? O fogão,
A vasilha onde você vai colocar a massa, o gás, né, a colher para mexer, a batedeira. Então, de uma perspectiva, você pensa nos insumos, o que você precisa ter para produzir. Numa outra perspectiva, você pensa nos recursos, são suas ferramentas para o trabalho. Ótimo, Tudo bem, professor? Denise? Muito interessante isso. E acho interessante a gente pensar nisso, porque é muito importante pensar em planejamento orçamentário quando a gente está falando de uma perspectiva de longo prazo, de crescer ou de se preparar para dias de menor crescimento econômico. Mas também é muito importante pensar, e isso aí é uma preocupação para os negócios mais novos, porque normalmente os negócios mais antigos têm essa experiência, da perspectiva da sazonalidade das vendas e da produção. A nossa produção, ela passa por uma sazonalidade o ano todo. Vamos falar, por exemplo, no mercado de chocolates. A gente tem datas muito específicas nas quais se vende muito chocolate no Brasil. Os alunos conseguem imaginar algumas situações quando a gente vende mais chocolate no Brasil? Vocês conseguem imaginar, gente? Mandam pra gente algumas sugestões aí do que vocês acham que é. Nesses momentos, tanto a produção quanto a venda tem que se preparar com seus estoques, com seus insumos, suas matérias-primas, né, professor? E tem que estar aí em mente que isso aí é uma perspectiva que tem um momento, uma marca temporal, tem aquele momento no tempo que aquilo vai acontecer, é ali no dia das mães, é ali no final do ano, é ali na Páscoa. E isso aí vai se repetir ano após ano, mas não exatamente no mesmo montante, vai ser influenciado se aquele está sendo um bom ano de comércio ou um ano não tão bom assim, e vai ser diferente dos meses anteriores ou dos meses seguintes daquele evento. Então, há, sim, muita sazonalidade nos comércios e na indústria, e esse é um dos grandes motivos para a gente ter a necessidade de fazer o planejamento orçamentário. E assim, pessoal, a professora Denise colocou e ela vai falando e eu vou imaginando, né? A questão da Páscoa. Ano passado, a gente vivenciava uma situação econômica no país bem diferente do que a gente vivencia hoje. Então, ano passado, a gente passava em frente de algumas lojas, né, que não tinha nada, até os chocolates quebrados tinham levado, né? Então, era uma perspectiva financeira diferente, economicamente diferente, socialmente diferente, mais otimismo, né, na economia. Mais otimismo, algo positivista, né? E aí a gente vive um cenário diferente nesse ano. Então, as vendas, elas vão acontecer, todo mundo vai comprar seu chocolate, só que de forma mais controlada, né? Se ano passado eu comprei 2 ovos, então esse ano eu vou comprar 1, porque eu não posso ficar sem dinheiro, eu não posso praticar um desembolso muito forte dos meus recursos financeiros. Excelente, professora. Então vamos dando continuidade. Vamos falar então do conceito de planejamento orçamentário? Planejamento orçamentário é o conjunto de planos e políticas que, formalmente estabelecidos e expresso em resultados financeiros, permite à administração conhecer, a priori, os resultados operacionais da empresa e, em seguida, executar os acompanhamentos necessários para que esses resultados sejam alcançados e os possíveis desvios sejam analisados, avaliados e corrigidos. Então, muito bem. Quando a gente está falando de planejamento, de uma forma geral, que pode ser o planejamento estratégico, né? E a gente está falando agora do planejamento orçamentário, ele não quer dizer que ele não muda. Então, ele pode passar por ajustes, ele pode passar por alteração. Então, vamos voltar novamente no exemplo dos chocolates. Então, você tinha toda uma previsão para 2014, era vender 1 milhão de ovos. Ano seguinte, 2015, a sua previsão era vender 2 milhões de ovos. Vamos dobrar assim a produção, né? Porque está sobrando dinheiro, né, Denise? E era vender 2 milhões de ovos. Teve essa mudança no cenário econômico. O ajuste na produção vai ter que ocorrer, o ajuste no setor financeiro vai ter que ocorrer, o ajuste na compra das matérias-primas vai ter que ocorrer, porque você nem pode produzir muito para sobrar e ficar no prejuízo, e também nem pode produzir tão pouco para não atender a sua necessidade de mercado, que são os seus clientes. Ele coloca assim, ó, necessariamente você vai ter que fazer o quê? Avaliar, serão necessários para que esses resultados sejam alcançados e os possíveis desvios, né, sejam analisados, avaliados e corrigidos. E aí esses desvios podem ser para mais, na verdade, Denise, ou para menos. E é pior quando é para mais ou é pior quando o desvio é para menos? Então, excelente pergunta, Denise. Quando é para mais, a gente entende que há o volume no caixa, a entrada de recursos financeiros é maior, mas os custos de produção também aumentam. Então, quanto mais eu vendo, mais eu gasto.
Quando eu estou falando para menos, né, A menor, eu estou dizendo que eu vou gastar menos no processo produtivo, mas também significa que eu vou vender menos. Aí a professora comentou assim, e aí? Para mais ou para menos? Gente, a melhor coisa é produzir e crescer de forma estruturada. Acertar na meta, né, professor? Porque se você imagina que vai ser muito otimista o próximo ano e você faz muitos estoques, com certeza você vai ter prejuízo com esses estoques ficando parado. Da mesma maneira, se você tem uma visão muito pessimista e faz uma compra mais tímida, pensando, não vou ter tanto prejuízo, vou me controlar aqui, você pode estar tendo muito prejuízo por não estar realizando o lucro. O lucro não realizado, ele é como se fosse um prejuízo. Além disso, se você faz um movimento tímido e tinha margem para vender mais, para alcançar mais mercado, você pode estar perdendo uma fatia no mercado. Um lugar que você poderia se estabelecer ali no mercado e como você foi muito tímido na sua proposta de mercadorias para a sua população, você acabou abrindo margem para os seus concorrentes. Então, é muito ruim errar, tanto para mais quanto para menos. É importante ter um planejamento orçamentário certeiro, assertivo, como o professor disse, acertar na meta e, assim, realizar realmente o seu lucro, sua perspectiva de crescimento da empresa. Até porque, né, professora, o planejamento ele visa, como você colocou, a forma assertiva. Mas em alguma das situações pode acontecer alguns atropelos. Então você pode errar uma coisa em determinado ponto, ajustar uma outra, mas esses erros eles não vão ser impactantes no desempenho da organização. Então vamos dizer assim, eu gosto muito de dar exemplo de bolo porque eu gosto de comer, né? E olha o que acontece. Eu e a professora Denise, a gente vai fazer 1000 bolos. A gente comprou 1010 forminhas e temos recurso para 1010. Só que a gente não vai produzir esses 10, a gente vai deixar lá, em stand-by, né? Conforme esse volume de vendas no mercado, e vendemos todos os 1000, nós fazemos mais 10 bolos para atender os clientes. Ah, mas e aí, você não ficou com estoque? Ótimo, mas esse estoque agora já é o estoque de segurança. É o mínimo que a gente precisa ter para atender o mercado. Percebam que a gente nem faz muito, nem faz pouco. A gente começa a entender o mercado para depois atender esse mercado. Tudo bem, professora? Tudo tranquilo aqui. Alguma pergunta no chat? Não, os alunos estão cada vez mais firmes, assim, né? Acho que os alunos estão preparados aí para a aula de hoje. Certinho. Então vamos para as vantagens, professora. Vamos falar das vantagens do planejamento orçamentário? A vantagem está em estudar vários aspectos antes da tomada da decisão, estimular a participação de todos, revelar pontos de deficiência e eficiência e ineficiência na empresa, fixar objetivos e políticas, coordenar os esforços e facilitar a delegação de poderes. Então vamos lá, gente, entender cada um deles de forma bem breve. Estudar vários aspectos antes da tomada da decisão. Então a gente precisa entender e analisar o mercado. Então você só toma a decisão em função de informações, essas informações você busca no mercado. A gente sempre vai ficar fazendo assim mensuração no atual contexto que a gente vive hoje no Brasil. Então, se você tinha uma perspectiva de tirar 30 dias de férias e percebe que economicamente o país não está muito bem, você prefere tirar menos dias e guardar seus recursos financeiros, porque você não sabe o que vai acontecer. Dependendo, se você trabalhar no setor privado, existe a questão da empregabilidade, né? Então, vai que a economia está retroagindo, as empresas estão investindo pouco e precisa fazer alguns cortes. Gastou todo o seu recurso financeiro nas férias, quando volta gera um impacto. Estimular a participação de todos significa envolver as pessoas nos processos. Desde muito tempo, quando a gente fala de pessoas, a gente entende que são elas que conseguem os resultados organizacionais. Só que existe uma complexidade, porque quando eu quero fazer uma coisa, é diferente quando eu quero e eu preciso delegar para alguém fazer o que eu quero. Então, necessariamente, você entende as pessoas, envolve nos processos para que essas consigam chegar nos seus resultados. Revelar os pontos de eficiência e ineficiência. Onde eu preciso melhorar? Quais são os gargalos que estão existindo? Quais são os problemas dentro de um encadeamento lógico que ocorreu no setor de produção? Está faltando recurso financeiro para comprar os insumos? Já os pontos de eficiência, olha, a gente precisa produzir mais, gastando menos. Vamos envolver a produção para que todos, de certa forma, contribuam para a diminuição dos gastos, dos insumos ou as percas ao longo de um período de tempo. Fixar objetivos e políticas. E aí, necessariamente, isso significa para as empresas
entender o seu ponto de origem e aonde você quer chegar. Quando a gente está falando em objetivos e metas, a gente precisa entender o quê? Que o objetivo é o resultado final. As metas são as ações ou as formas quantitativas que você precisa desenvolver num espaço de tempo, num período de tempo, para que você consiga chegar nesses objetivos. E a empresa ouçou que quer vender 1000 ovos de Páscoa. E isso é o objetivo dela final. Quantos que eu preciso vender no espaço de tempo para que eu consiga chegar nesse objetivo? Então são os métodos quantitativos, são as ações que você precisa ter. Coordenar todos os esforços. E aí isso é importante, muito importante. Não adianta produzir, não adianta delegar se você não acompanha, se você não controla todo o processo. A gente tem até na administração uma ferramenta que chama-se ciclo PDCA. Então você precisa planejar suas ações, você precisa dar direção a essas ações, você precisa controlar essas ações e depois você precisa agir, que significa colocar a mão na massa. Então, quando você está coordenando todos os esforços, você está tendo uma visão sistêmica, você está acompanhando, está entendendo o que acontece em vendas está vendendo muito, então produção precisa produzir muito, entende que vendas só está vendendo porque o setor de marketing divulgou, agora a produção vai ter que produzir mais, mas o recurso financeiro da empresa tem que estar disponível para comprar os insumos. Então você percebe o encadeamento lógico em todo o processo que existe na parte interna, para que esses resultados internos eles foquem ou reflitam no macro processo, né, que é fora da organização. E por fim, existe facilitar a delegação de poderes. E a gente está dizendo assim, você precisa dar poder para a tomada de decisão de pessoas em determinados setores. Tudo bem, Denise? Tudo tranquilo, professor. Pode me ajudar? Posso sim. Vamos falar então das limitações do planejamento? O planejamento, ele baseia-se em previsões. A implantação pode ser demorada. São necessárias revisões periódicas e os atrasos no envio dos dados prejudicam a sua implementação. A gente pode comentar cada um deles, né, professor? Pode. E aí eu vou falar da questão do bolo. Geralmente, quando você vai produzir um bolo, você não leva em consideração o que tem. Você primeiro vem a ideia. E aí você quer produzir, alguma das vezes você não sabe o que tem no estoque, né? Se for uma empresa, uma indústria, ou lá na despensa, na sua casa. E você não sabe o quanto tem, mas você quer produzir. Quando a gente está falando assim que o planejamento baseia-se em previsões, então você precisa ter essa previsibilidade do futuro. Saber quanto você quer produzir, quando você vai produzir, quanto você tem de recursos para comprar esses insumos. A implantação é demorada, porque na maioria das vezes as pessoas só querem partir para a execução, mas não querem planejar antes de executar. E o planejamento é importante para diminuir os erros, não é verdade, Denise? Sim, com certeza. O planejamento está aí para reduzir nossa margem de erro, dar mais acerto para a gente. A gente ser mais assertivo, né? Ser mais assertivo. São necessárias revisões periódicas, então não adianta planejar e deixar lá, você precisa acompanhar, verificar o que precisa ajustar para mais ou para menos. E atrasos no envio dos dados prejudicam a implantação. Então, quanto menos informação tem e maior espaço de tempo para você enviar essas informações, mais demorado vai ser esse processo de planejamento. Existe, continuando as limitações, né? São as dificuldades na implantação, geram desconfiança. Quanto maior for o tempo no processo de implantar, mais desconfiança, mais insegurança existe. Exige a participação de todos, então esse planejamento não pode ser feito ou realizado de forma isolada. E a elaboração por pessoas não envolvidas não funciona. Ou seja, quem tem que construir esse planejamento é quem literalmente está envolvido em todo o processo. Professor, o pessoal do Pós de Candeias está perguntando aqui qual a diferença entre lucro e resultados esperados. Você quer comentar? Resultados esperados, gente, ele pode sim ser lucro, mas o seu resultado esperado pode ser além do lucro. Você pode ter uma perspectiva, por exemplo, de se inserir mais no mercado. O que eu quero dizer com isso? Talvez você vai fazer uma promoção, você vai reduzir o preço do seu produto, você vai vender muito mais, sem necessariamente aumentar o seu lucro, mas ter uma perspectiva de entrar mais no mercado. Então, o resultado esperado, ele está bem ligado com a sua política.
A sua política tem que estar bem definida para você entender qual é o seu resultado. Normalmente a gente pensa que o resultado é lucro e muitas vezes, na maior parte das vezes, sim, o resultado é lucro. Mas ele pode ser outras coisas também. Ele pode ser aumentar a sua fatia de mercado, aumentar a sua presença, ele pode ser capacitar os seus funcionários de uma maneira que você vai ter servidores mais capacitados, mais preparados para atender o seu público ali, mesmo aos custos de reduzir um pouco o seu lucro. Então depende muito então de qual a sua política, qual a sua posição estratégica. É isso, professor? Certíssimo, Denise. Eu acho que quando a gente está falando de mercado, de finanças, de resultados, a gente tem que entender o seu posicionamento, aonde estou e para onde vou. Então, dando continuidade, a gente vem para o orçamento operacional. Você pode me ajudar, Denise? No orçamento operacional, nós vemos assim, que ele é uma relação de 3 grandes áreas. Tem a relação da área administrativa, a área comercial e a área de produção. Denise, a área administrativa está associada com a parte de atendimento, a questões burocráticas. A área comercial está associada com a parte de vendas, relações com o mercado. E a área de produção está associada com o processo produtivo ou manufatura, transformação, aperfeiçoamento do produto acabado. Isso. E relacionado ao orçamento operacional também, a gente vai ver algumas peças orçamentárias. Né? Existem as seguintes peças: o orçamento de venda, orçamento de produção, orçamento de matéria-prima, orçamento de mão de obra direta, orçamento de custos indiretos de fabricação, orçamento de despesas administrativas e de vendas e orçamento de despesas financeiras. Aqui a gente está mais apresentando isso para os alunos, né, professor? Legal. A gente vai trabalhar mais, né? Essa parte de orçamento, ele está falando assim, ó, orçamento de vendas. Quanto vou gastar para disponibilizar esse produto no mercado? Orçamento de produção. Quanto vou ter que investir para necessariamente efetuar, transformar para que esse produto fique pronto, né? Ocorra o processo produtivo, a produção. O orçamento de matérias-primas. O que eu preciso comprar para produzir? O orçamento de mão de obra. Quem vai trabalhar? Qual é o custo dessa mão de obra? O HH, a hora homem. O orçamento de custos indiretos de fabricação. O que vai interferir diretamente no processo de fabricação que vai aumentar esses custos? O orçamento de despesas administrativas, né? Água, luz, telefone, publicidade, propaganda, marketing. E o orçamento de despesas financeiras. A questão do desembolso que você tem no espaço de tempo para manter todo esse processo. E agora a gente vem para o orçamento de vendas, certo, Denise? Sim, especificamente falando do orçamento de vendas, nós vamos tratar ele aqui como um orçamento, uma peça básica de elaboração do orçamento, né? Ele é condicionado a todo o processo de planejamento e os outros aspectos operacionais da empresa. Tanto receita, quanto matéria-prima, quanto mão de obra, tudo isso está ligado à quantidade de vendas, né? Volume de vendas. Ok, professora. Então, assim, o orçamento de vendas significa a força que você faz para disponibilizar determinado produto no mercado. Tudo bem? Sim. Como está o chat, professora? Algumas dúvidas aqui, acho que a gente pode até juntar aqui e comentar depois do intervalo, né? Pode ser. Vamos falar. A aluna Maria Aparecida Laete, do polo aqui de Ouro Preto, está perguntando o que significa PDCA. A gente pode se preparar para falar um pouquinho depois do intervalo? Pode, sem problema. Já deixa que quando a gente voltar, a gente já começa a abordar. Dando continuidade, professora, a senhora poderia me ajudar no orçamento de vendas? Sim, sobre o orçamento de vendas, o ponto-chave do orçamento operacional é o orçamento de vendas. Na realidade, o orçamento de vendas é o ponto de partida de todo o processo de elaboração das peças orçamentárias. Essa colocação se deve ao fato de que, para a maioria das empresas, todo o processo de planejamento operacional decorre da percepção da demanda de seus produtos para o período que vai ser orçado, né? O período que vai ser planejado. Com isso, o volume de vendas torna-se o fator limitante para todo o processo orçamentário. É isso que a gente tinha comentado, né, professor? O volume de venda vai determinar mesmo o restante dos planejamentos, assim, as etapas demais. É legal, porque é em função da quantidade que você vende que existe um desencadeamento lógico para a quantidade de matéria-prima que você precisa produzir, um desencadeamento lógico para saber quanto você precisa de mão de obra, né? Um desencadeamento lógico quanto que você vai ter de custo na parte administrativa, que isso intercala por todos os setores dentro da organização. Isso certo, mesmo. professora? Sim, isso mesmo.
Então vamos falar um pouquinho mais de orçamento de vendas ainda, né, professor? Vamos. Vamos falar dos aspectos a serem considerados? Vamos. Então, sobre os aspectos a serem considerados. Bastante atenção aí, né, professor? Existem as campanhas promocionais. As políticas de preços também afetam diretamente o orçamento de vendas. Ele também é afetado pela política de produção, pelas condições de pagamento, pela expansão ou redução do território que a gente vai atender, né? Expansão dos postos de venda e ainda o ponto de equilíbrio. Então vamos lá, quando a gente está falando desse orçamento de vendas, ele coloca assim, alguns aspectos que devem ser considerados. Campanhas promocionais, então elas tanto fortalecem o processo de venda ou não, depende da campanha, depende qual é o objetivo dessa campanha. A política de preços vai ser um valor menor, a condição vai ser diferenciada no mercado, você vai dar 6 vezes, 7 vezes, 10 vezes. Política de produção está associada aqui a somente uma engenharia de produção que produz sem saber a necessidade do mercado, ou primeiro você entende o mercado para depois acontecer esse processo produtivo. Condições de pagamento que eu falei, isso vai ser no cheque, no cartão, crédito, débito, em dinheiro, né? Ou as empresas elas gostam algumas de trabalhar com permuta. Eu, pessoalmente e profissionalmente, não gosto muito. Eu acredito que a permuta ela só deve acontecer assim no extremo, porque a relação literalmente das permutas, elas interferem na gestão da empresa e na relação das pessoas, que literalmente ocorre quando é gestão familiar. Então a Denise, ela é sócia comigo, e aí os nossos filhos, eles estão devendo um determinado cliente que fazem um determinado serviço com a gente. E aí a permuta significa assim, o nosso filho comprou algo nessa empresa, não vai trazer nenhuma relação comercial ou benefício para a empresa, mas necessariamente a gente acaba negociando e pagando isso com o nosso serviço, ou o produto que a gente possa estar disponibilizando. Depois vem a questão de expansão ou redução do território, que é a ascensão, o crescimento da empresa. Expansão dos postos de venda, significa as lojas satélite. E o ponto de equilíbrio, que significa literalmente você ter receita no caixa em função de todo o esforço de vida no processo de produção, no processo de vendas, né? Mas também que as coisas precisam ser equiparadas. Você nem pode produzir mais e nem pode produzir menos. Não pode produzir muito se você não consegue divulgar. Não pode você acertar um determinado contrato que vai entregar um número X de produção se você não tem capacidade produtiva para isso. Tudo bem, Denise? Tudo tranquilo, professor. Agora a gente vem para o orçamento de vendas, certo, Denise? Continuando na previsão de vendas. Vamos fazer então um exercício aí da previsão? Isso. O método da média móvel simples. Opa, desculpa, professora, pode continuar. Não, é porque acho que ficou dividido em 2 slides, né? Nossa programação era ter ficado em um só, né? O método da média móvel simples, né? A gente vai supor, então, uma determinada empresa apresentou essas vendas no período passado e queira fazer previsão para o segundo semestre adotando a média móvel simples em 3 períodos. A gente ficou dividindo a informação porque ficou em 2 slides, mas essas informações que a gente quis dizer está no próximo slide, né, professor? Sim, dá continuidade. Vai ficar... São essas informações aqui. Então vamos lá, gente. Então, muito tranquilo e muito fácil. Mês de janeiro. Vendeu 210 fevereiro. Em quantidade, 300 em quantidade, 380 em março, 250 em abril, 420 em maio, 260 em junho. Então vamos fazer a média móvel simples para o mês de julho. Então deixa eu pegar 3 meses próximos aí, anteriores ao mês de julho, né? Deixa eu pegar abril, maio e junho. Então tá ali repetido, os 250 de abril, 420 de maio e 260 de junho. Deixa eu pegar 3 meses e dividir por 3, que é a quantidade de meses no período. E aí nós temos a soma 250 mais 420 mais 260, que vai dar 930. Dividido por 3 vai dar 310. Continuando a média móvel simples para o mês de agosto. Quando a gente vai tratar do mês de agosto, então é um período à frente. A gente vai tratar então aí como se julho tivesse, primeiro maio, junho e julho, né? Maio a gente tem o dado, junho está ali no quadro também, e julho
A gente vai usar esse dado que nós calculamos na linha anterior. Muito bem, então vamos só recapitular. 420 faz referência ao mês de maio, 260 ao mês de junho e os 310 já representam o mês de julho que a gente encontrou. Então, quando eu somo 420 mais 260 mais 310, eu chego num total de 990. Divido pela mesma periodicidade, que é os 3 meses, a gente chega a uma média móvel simples de 330 unidades. Então, no mês de julho, uma média de 310 volumes de automóveis vão ser produzidos. E no mês de agosto, a gente tem um aumento aí de 330, ou seja, um quantitativo de 20 unidades a mais de veículos. Isso. Tudo bem, professora? Professor, acho que tem muita coisa importante que a gente quer dizer desse quadro, né? É. Primeiro, eu tenho vários amigos que são pequenos empreendedores individuais. Tenho amigos assim que são dentistas, que têm um pequeno negócio de venda, que vende roupa, que compra ali em outro lugar. E eu sempre pergunto para eles assim, qual a quantidade média que você vende por mês? Quantos pacientes você atende por mês? Qual a quantidade? E eu sei que para o pequeno negócio isso é uma grande dificuldade. É muito difícil você ter alguém que vai falar assim, igual aquele nosso entrevistado da barbearia, que fala, eu atendo 500 serviços num mês. É muito difícil você ver alguém que vai falar essa resposta exata. Eu sou cabeleireiro e atende 500 pessoas no mês. Gente, mas para o planejamento orçamentário, essa é a primeira etapa. Você precisa saber a quantidade que você vende. E isso aí que a gente mostrou no nosso começo de aula, né, professor? É verdade, professora, porque assim, quando você trabalha com um dado quantitativo, entende o volume de vendas que acontece num período de tempo, conhece o mercado que você está inserido, necessariamente você faz suas ações com previsibilidade, gastando menos, produzindo adequadamente e atendendo o consumidor final. Exatamente. Certo, professora? Certo, professor. Então agora a gente vai para o nosso intervalo e quando a gente para- voltar a gente dá continuidade aos questionamentos e à nossa atividade. Tudo bem, professora? Tudo bom, professor. Gente, Então- boa atividade para vocês. Vamos ao intervalo. Então, retornando no nosso pequeno intervalo, né, professora Denise, vamos para a nossa atividade de sala. Mas antes de a gente dar continuidade na atividade de sala, a gente vai falar do questionamento que teve do ciclo PDCA, correto, professora? Isso mesmo, professor. A aluna Maria Aparecida, do Polo de Ouro Preto, gente, uma boa noite para todo mundo de Ouro Preto, obrigado pelo comentário. Ela veio perguntar, então, o que realmente significa a sigla PDCA. O professor Paulo estava aqui preparando uma resposta, né, professor? O que significa, professor? Então vamos lá. A sigla PDCA é uma ferramenta utilizada na gestão que visa planejar, dirigir, controlar e agir. O processo de planejamento está associado onde estou, para onde vou. A direção, literalmente, ela representa o caminho que você está a seguir. O controle representa as ações que não podem se perder nesse espaço de tempo. E o agir significa colocar a mão na massa. Então você precisa planejar suas ações, você precisa dar controle às suas ações, você precisa controlar o que você faz e ainda assim você precisa agir, colocar a mão na massa. Né? É uma ferramenta da gestão que também é utilizada na gestão da qualidade, gestão que eu digo é gestão empresarial e gestão da qualidade é a parte dos requisitos, fundamentos, padronização e parametrização das ações dentro do ambiente. Tudo bem, professora? Tudo bom, professor. Eu acho que o pessoal ficou com essa dúvida aí e foi solucionado. Surgindo alguns comentários sobre nossas questões. Vamos apresentar a nossa atividade? Vamos. É uma atividade bem tranquila e a gente segue o mesmo encadeamento lógico daquela anterior, tá, pessoal? Esse mesmo encadeamento. Você quer comentar algum questionamento, Denise, ou eu posso já dar continuidade? Professor, acho que eu estou lendo aqui, eles estão perguntando no Polo de Porto Velho qual a sequência de meses que os alunos devem pegar para fazer o ano 2, o mês de janeiro de 2002. Vamos ler aqui, vamos ler. Né? Então, elabore o orçamento de vendas do produto alfa para o ano.
tomando por base as seguintes premissas, né? Então, vendas do ano 1. Então, vamos para vendas do ano 1. Meses, representativo em anos, né? Mês de janeiro, professora. Eu falo mês e você fala a quantidade, tudo bem? Pode ser. No mês de janeiro nós vendemos 100 unidades. Fevereiro, 119. março, 150. abril, 148. maio, 95. junho, 80. julho, 96. agosto, 110. setembro, 140. outubro, 150. novembro, 240. dezembro, 420. Dezembro foi bom, hein? Totalizando 1848. Deixa eu só dar um ajuste aqui, professora, que não dá para visualizar. 1848. Ótimo. Ok, vamos ver quais as perguntas? Vamos lá. A empresa adota a média móvel simples com 3 períodos como metodologia de previsão. Ok, Certo. ela vai. Essa é a metodologia. É a metodologia que de ela usa. trabalho. Isso. Letra B. O último preço de venda do ano foi de R$80. R$80 cada unidade. Muito né? bem, cada unidade. A letra C. Existe a previsão de reajuste de preço em 10% para o primeiro semestre. Do próximo ano, né? Muito bem. Então, de um ano para o outro, a gente vai variar o preço em 10%. Em 10%. A inflação para o segundo semestre é de 5%. A empresa é taxada em 17% de impostos. A empresa trabalha com um planejamento de produção trimestral, a cada 3 meses. E as vendas realizadas no ano 1 foram conforme o quadro abaixo. É porque era o quadro, aquele quadro do slide anterior, né? Que ele a tá- gente manda um slide, às vezes ele é editado, né? Antes de vir para cá, a informação fica um pouquinho... Sofre um pequeno ajuste, pessoal, mas vai dar tudo certo, não se preocupem não. Então vamos lá. Percebam que os meses deixaram de ser na horizontal Isso. e passaram a ser na vertical. Certo, professora? Isso. E a quantidade deixou de ser na horizontal e passou a ser na vertical. Na nossa antiga tabela, o que era linha virou coluna, né? Nós tínhamos uma tabela... nossos meses, janeiro, fevereiro, estava aparecendo em colunas, agora está nas Assim, ó, só para... colunas. O que era a parte horizontal Isso. virou a parte vertical. Então a gente só virou. Então, mesmos né? dados, né? Os mesmos dados, não mudou nada. E aí, como a gente vai fazer essa média móvel simples? A gente viu que então que era para usar os últimos 3 meses, né, professor? Muito bem, deixa eu só colocar aqui a sequência para a gente entender. Se eu quero fazer janeiro do ano 2, é isso? Vamos fazer assim, ó. A gente está utilizando... você pode me ajudar, Denise, numa calculadora para ficar mais fácil? Posso, professor, vou abrir a Então calculadora. vamos lá. Aí eu não preciso ficar acompanhando aqui os dados. Vamos lá. Então vamos lá. 420, Denise, do mês de Vou dezembro. mostrar quais que nós vamos pegar. Para calcular Então, janeiro do vamos lá. ano 2, nós vamos pegar 3 meses anteriores, que foram Isso. outubro, novembro e dezembro do ano anterior, Muito né? bem. Então vamos lá. Outubro, Isso, novembro e dezembro. do ano anterior. Então são os 3 meses exatamente anterior ao mês de janeiro do ano 2. Muito bem. Então, quanto que vai dar o quantitativo? 420, 240 e 150. 400, 600, 700, 790, 810. É isso? Já tô 800. chegando lá. 810. Exatamente. Aí se eu Você tá pegar fera em matemática. 810 dividir por 3, dá 270. Confirma aí, Denise. Exatamente, Muito bem. 270. Parabéns. Então, como nós chegamos nesse dado, nós pegamos os últimos 3 Deixa meses. eu só ajustar aqui, tá, pessoal? Mudar a cor para ficar bem mais fácil o entendimento. Né, professora? Isso. Então, vamos só entender aqui, ó. Esse mais esse deu 810. Só para a gente entender aqui, tá, pessoal? De forma bem simples. Dividido por 3, que é a média móvel, né? Deixa eu ajeitar o meu número 3, porque talvez não fique claro. E o que a gente mais quer é que fique claro, né, professora? Isso. Se eu dividir se eu somar outubro, novembro e dezembro, Outubro, novembro e dezembro. ele vai dar um total de 810. 810 um quantitativo. unidades. Muito bem, 810 unidades. Eu vou ter que dividir pelos 3 meses, que é a média móvel simples, né? Que você está pegando para parâmetro. Dividindo por 3, dá um total de
270. Espero que eu consiga colocar aqui, professora. Ó, ficou 270. E aí, como é que eu acho o mês de fevereiro? Eu vou pegar novembro, dezembro e janeiro. Professora, a senhora consegue me ajudar? Opa, Eu vou falar para você e você vai somando. 240 240. mais 420 420. mais 270. Mais 270. Vai dar 930. Muito bem. Se você dividir isso por 3, professora, vai dar uma média de 310, estou certo? Exatamente, professor. 310. Olha. Deixa eu só ajustar aqui de novo, gente. Nossa, ó, pagou um zerinho lá de cima também. Ai, mas vai dar tudo certo. Pronto, voltou. 310. 310. Isso. Então vamos continuar. Então eu vou repetir aqui, tá, gente? Para vocês me acompanharem. Eu fiz Um mês de outubro, novembro e dezembro, Pra que chegar foi em janeiro, né? chegar em 810. Dividir por 3, deu 270. Tá aqui 270, ó. Tá aqui, ó, pessoal. Tá aqui 270. Então vamos apagar esse pra gente fazer o outro cálculo, para ficar bem claro. Certo, professora? Vamos fazer. Então vamos apagar aqui, vamos apagar aqui. Vamos apagar aqui para ficar claro. Agora a gente vai pegar o mês de novembro, dezembro E o janeiro que nós e o calculamos. janeiro. Então Isso. vamos lá. 240 mais 420 mais 270 dá 930. 930 dividido por 3 dá 310. Certo, professora? Certíssimo, professor. Certíssimo, excelente. Então deixa eu ajeitar aqui de novo. Até agora tá tudo bem, Eu Denise, aí no acredito que chat? sim. Vocês estão entendendo, gente? Tá ficando claro? A gente pega os 3 meses anteriores e vai fazer a divisão por 3 para achar o mês em questão, né? Quando é o mês em questão, é o mês de janeiro do ano, a gente pega outubro, novembro, dezembro do ano anterior. Quando o mês em questão é fevereiro do ano, a gente vai pegar novembro, dezembro e janeiro. E assim sucessivamente. Vamos fazer isso, né? Fevereiro, Sim. março, A gente vai abril. fazer o ano 2 todinho aqui. Vamos construir, então? Vamos. Como que vai ficar março? Agora, março. Faz aí, professora, me Vamos ajude. fazer dezembro. 420 Isso. mais 270. Do mês de janeiro. Muito bem, mais 310 do mês de fevereiro. Exatamente. Qual é isso o aí. total, professora? 1000. Bem 1.000. redondinho. 1.000. 1.000. E isso dividido por 3 vai dar 333, 33. Isso, aquela dízima periódica. Muito bonita. bem. Aí, pessoal, deixa eu só lembrar aqui uma situação. Quem arredondou para 334, mas existe a regra, não é verdade, professor? Quer comentar a regrinha? A gente faz, né, quando tá mais perto do número, a gente põe pra cima, mais perto Isso, pra baixo. quando está próximo da casa dos 5, 333. Aí você teria que arredondar para 334, né? Mas quem usou 333 não se preocupa, porque ao final da atividade vai dar assim questão de uma unidade ou duas a mais. Como a gente está trabalhando com vários polos, vários alunos, e aí pode ter esse pequeno ajuste. Tudo bem, professora? Tudo bem, o Paulo de Ouro Preto mandou todos os meses aqui, acertando assim. Nossa incrível. Senhora! Olha, participação maravilhosa. E a aluna do Paulo de Costa Marques está pedindo que a gente mostre as fórmulas. Ah, legal, aquela passada, né? Então vamos lá, voltar. Vamos voltar aqui na atividade. Tá aí, pessoal. Vamos dar uma apagadinha, professor, para Vamos. ficar um pouquinho mais claro? É que essa mas- fórmula é bastante intuitiva, né? Não tá Isso. escrito um nome da fórmula. Média, móvel, Deixa eu apagar tudinho, professora, para ficar claro. vamos. Aí depois o entendimento fica mais preciso. Ó, gente, a média móvel simples do mês de julho. Aí como que você vai calcular? Você vai pegar o mês de abril, o mês de maio e o mês de junho. Você utiliza os 3 primeiros meses que antecedem o mês que você deseja encontrar o volume de produção. Isso. E aí, ó, 250, 420 e 260. Somando tudo dá 930. 930 dividido pelo espaço de tempo, que são os 3 meses, eu Vai dar encontro 310. 310. Beleza. Veja se atendeu a necessidade da aluna, professora. Aluna Cliciane. Gente, se ficou atendido, tá? Comenta aqui no chat, qualquer coisa a gente retoma a dúvida. Isso, e a gente Vamos- vai lá para a questão. Vamos continuar construindo Vamos, lá, vamos, professora? Nós temos bastante trabalho pela frente. Então vamos lá, voltar, professora. Vamos Então, falar do mês de abril. abril, vamos lá.
Abril a gente vai pegar os 3 meses que a gente já calculou, né? Muito bem, 270 270 mais 310, mais 310 mais 310, mais, 333, professora. que deu aí 913. Então vamos lá. 913. Só um minuto. Só um minuto, Denise. Não, sem pressa, professor. 913. Dividido por quanto, Por Denise? 3. Que é o período, né? O Não, espaço os de 3 meses tempo. que a gente está usando, né, de base. Quanto foi o resultado? 304. 304. Excelente, professora. Muito bem. Com a calculadora do lado é mais fácil, né, gente? É, vou até mudar de cor aqui, tá, professora? Só Os pra outros facilitar, trimestres, né? isso. Cada Deixa eu só trimestre. diminuir. Gente, minha letra é um pouco extensa, né? Mas vai dar tudo certo, não se preocupem não. 304, certo, Denise? Isso, ali de vermelho, professor, sumiu a dízima ali, 333. Muito bem, muito obrigado, Denise. Que seria de mim sem você aqui, né? Você imagina. Vamos lá, fazer Denise. então o mês de maio? Vamos, mês de maio. Você vai utilizar fevereiro, março e abril. Isso. 310 com 333 mais 304. Que dá um total. Qual é o total, Denise? O total que dá é de 947. 947. 947. Dividido por 3, certo, Denise? Isso, dividido por 3, 315. E tem aquela dízima periódica que agora é 6, 6, 6, 6, Tá 6. ótimo. Mas a gente vai continuar arredondando para baixo, tá, gente? Até Isso. pelo princípio da prudência, né? É bom a gente arredondar sempre para baixo. Vamos, então, fazer o mês de... Vamos. Pergunta deles, Denise, se a gente pode fazer o cálculo aqui. Apresentar tudo. Pergunta aí no chat. E os alunos estão até passando tudo, professor. A gente Já, tá aqui, né? A estão gente até que tá passando- para trás, né, Os professora? alunos Para estão muito trás. ágeis, assim. Prova de Ouro Preto já mandou até o valor. Nossa senhora, e a gente Receita aqui bruta. calculando É. humildemente. Ficou claro, gente? Vocês acham que tá ficando claro? A gente vai fazer, então, a construção mês a mês. Você Aí- quer que continue ou a gente pode evoluir? Eu acho que a gente pode passar, né? Pode, Vamos né? dar uma passada? Então vamos lá. Opa, É isso? só um minuto. Quebrou nossa tabela, professor. É, Aquela quebrada verdade. tá difícil de É, enxergar. deixa eu acompanhar aqui pela mim que fica mais a Ela informação. tava em uma tabela, quebrou aí, né? Ela. Vamos lá. Ó, só os meses ficaram janeiro, fevereiro, março até junho, aí julho tá aqui nessa outra slide. Ok, quebrou toda a Quebrou planilha. toda a tabela, agora vai ser Mas um não se pouquinho. preocupa não, gente. Tá tudo certo, vai dar tudo certo. Vamos lá. Que Janeiro, vamos lá, A deixa eu gente só explicar. escreveu com a caneta, né? Porque até a nossa letra é bem difícil de entender, né? É, ó. A gente escreveu aí. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, Ficou os nessa 6 tabela. primeiros meses, É. os 2 trimestres. E julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro Ficou na outra parte da tabela. parte da tabela. Não conseguimos, a gente não está conseguindo ver, tá, pessoal? Tudo uma única planilha, mas o encadeamento lógico é a mesma coisa, É a né, mesma coisa, professor? tá dividido, né? Então vamos falar voltar a assim. primeira etapa. No mês de janeiro, né, professora? A gente encontrou, ó, 270, 310, 270, 310, 333, 304. Eu até acredito que é interessante a gente chegar no mês de julho aqui, né, Denise? Vamos. Vamos lá. Depois você vai fazer março, abril e maio, Denise, para encontrar junho. 333 mais 304 mais 315. Vai dar aqui 952. Dividido por 3, Denise. Vai dar pra gente 317. 317. Vamos dar uma evoluída. Aí tá aqui. Opa. Aqui ó, é uma dízima periódica, acredito eu, né? É, dízima periódica a gente... Então a gente vai arredondar para ficar 16 bem ficou certinho. 316 em cima e 318 embaixo, professor. É ali que ficou, do jeito que ficou na nossa tabela ali. Desculpa, 316 E 318. Pronto, para ficar idêntico, para a gente Isso, nem vamos mudar. mostrar ali, vamos Então riscar. vamos mostrar. Tá ali, 270 que nós Aqui, ó. calculamos. 310, 333, 304, 316, 318. Todos Ótimo. os números que nós calculamos, né, com a média móvel, sim. Excelente. Lembrando que o produto no primeiro Primeiro ano custava R$80, sofreu um ajuste de 10%. ficou 88. Ficou 88, né, Quando gente? eu multiplico essa quantidade vezes o preço, eu chego numa receita bruta. Isso. Certo? Essa receita bruta é só da multiplicação de quantidade e preço. Muito bem. Existem os impostos, correto, Denise? Sim, no nosso exercício ele mostrava pra gente uma previsão. Só um minuto, vamos só achar aqui, ó. Aqui, ó. Impostos. Não, a letra E.
Letra E, ó, 17%. Vamos Então, riscar aí, ó. 17%. Né? Opa, voltando. 17% desse valor. Vai Chegou a esse valor. calcular o imposto. Muito bem, agora a gente pega a receita bruta menos o imposto que chega na receita operacional Líquida. líquida. Muito bem, Denise. Até agora tá tudo bem? Eu acredito que sim, gente. Os alunos aqui até do Porto Velho perguntou, o mês de maio não seria 316? O pessoal está bem participativo nos números, né? Tá aqui, ó. Deu aí, 316. No primeiro momento eu tinha falado 315, né? A gente se corrigiu. Gente, tá ficando claro? Todo mundo tá entendendo? Vamos Como que a apagar gente tá chegando na aqui pros receita alunos bruta, virem. né? No cálculo Tudo dos certinho. impostos. Deixa eles darem uma olhada, né, Denise? Os alunos estão férias, eles fizeram matemática já estão entendendo. Gente aí. que tá precisando melhorar, né? A É. gente que tá precisando melhorar. Vamos falar então do segundo semestre. Tem mais um ajuste Vamos. de preço, né, professor, para o segundo semestre? Eu quero que você me ajude, viu, Denise? Vamos lá. Lá no nosso, Deixa eu apagar aqui, a nossa gente lista vai de marcando. pré-requisitos, a gente falava lá no nosso tópico, na letra D, a gente dizia assim, a inflação para o segundo semestre é de 5%. Muito bem. Então, a gente tinha ali um valor de R$ 88,00 por peça, porque era R$ 80,00 no ano anterior, teve 10% de ajuste, e aí mais 5, 88. Era mais, R$80, mais teve 10. mais 10%, que virou 88, e mais quantos? 5%, Que vai dar o resultado igual. 92,40. Excelente, Denise. Segundo Muito bem. semestre, né? Os alunos também descobriram isso, né? Os alunos estão comentando aqui. E aí a gente vai para o segundo semestre, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Isso. E aí a mesma projeção, o mesmo encadeamento lógico, a gente está levando em consideração os 3 meses anteriores para encontrar o mês futuro, os 3 Isso. meses anteriores para encontrar o mês futuro, né? O mesmo Isso. encadeamento lógico. E aí a quantidade versus a quantidade do ano... É que a nossa tabela ficou quebrada, professor. Na verdade, É. assim, esses meses, né? Eles são encontrados pelas quantidades dos meses anteriores, Isso. né? E aí, ó, Julho vai ser maio, junho, julho... Perdão. vai voltar aqui, ó, Denise. Vai e- ser abril, maio e junho Isso, para abril, você maio, achar junho. julho. Isso. Maio, junho e julho para você achar agosto. Junho, julho e agosto para achar setembro. Julho, agosto, setembro para achar outubro. Agosto, setembro, outubro para achar novembro. Setembro, outubro, novembro para achar dezembro. Ótimo, né? professor. Obrigada. E aí a gente encontra o ano 2 com as suas devidas quantidades. Isso. Elas vão ser multiplicadas pelo preço unitário, que a gente vai encontrar a receita bruta. A gente vai calcular os impostos, que é em cima de 15% da receita bruta, e depois abater isso para encontrar a receita operacional líquida. Ótimo. Professor, os alunos estão perguntando, qual a relação entre receita bruta, impostos e receita operacional líquida? Você quer comentar? Vamos comentar. Gente, a receita bruta, ela vai ser simplesmente aquela dada pela quantidade e pelo preço. Você vai fazer a multiplicação, a quantidade de vendas e o preço de venda, isso vai dar pra gente a receita bruta. Ok. Os impostos, eles são oriundos dessa receita bruta. A receita bruta, gente, muitas vezes a gente chama ela de faturamento, não é assim que a gente chama também, Muito professor? bem, certíssimo, É o professora. faturamento da empresa. Ou seja, é tudo que você ganhou sem deduzir nada. E a primeira parte começa com os impostos. Começa a deduzir os impostos, né? E aí a gente vai deduzir o imposto para chegar na nossa receita operacional líquida, tá? Acho que ficou um pouco para deduzirem isso na atividade, né? Achei bem legal que vocês conseguiram chegar até aqui. Parabéns quem chegou, né? Receita operacional líquida. E essa receita operacional líquida, precisamos entender que ainda não é o lucro líquido Não. da empresa, né? Ainda vai ter que descontar água, luz, Todas as formas de telefone, custos, pagamento de colaboradores, né? Então, depois que você fizer todos os abatimentos de todos os custos e despesas nesse espaço de tempo, que a gente vai encontrar o lucro líquido, correto, professora? Sim, nós vamos falar disso mais para as aulas da frente, né? Agora vamos chegar à etapa da receita operacional líquida. Tem mais perguntas também para os alunos estudarem, né? Aí a gente aí a gente vai fazer a unificação da produção do volume de vendas do ano 1, que a gente já achou anteriormente, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto A trimestre. gente vai somar, né? As Muito vendas. bem, com o ano 2. Aí a gente pegou toda aquela planilha, pessoal, a gente condensou tudo. Então tá aqui, ó. Previsão do ano 1, do primeiro trimestre, previsão do segundo Trimestre. O que é isso aí? São as quantidades que a gente vendeu em janeiro, fevereiro e março do ano 2. Muito bem. Né, no ano 1,
Vamos falar, por exemplo, ali no ano, previsão do primeiro trimestre, ano 2. Em janeiro nós vendemos 270. Aqui, quer que eu volte, Denise? 270, vamos marcar ali, Aqui, ó, ano 1, janeiro, mais os 310 de fevereiro, mais 333 de março. A gente vai somar então esses 3 valores e vamos chegar nessa quantidade que está aqui na tabela, que é a venda do primeiro trimestre, que é 913. Muito bem, só um minuto. Esse 913. 913, vamos mostrar ali. Primeiro trimestre do ano 2 deu 913. Muito bem. E assim sucessivamente, Isso, levando em vamos achar o consideração o segundo. segundo trimestre, o terceiro trimestre e o quarto trimestre. Lembrando que, para a previsão do ano 1, o total produzido foi de 1.848. E Para o ano 2, houve um volume no processo produtivo, ou seja, as vendas cresceram. Certo, Denise? E a gente está organizando assim trimestre porque no estudo de caso a gente fala lá, né? A empresa faz um planejamento considerando uma estrutura trimestral, né? Tá lá nos nossos pré-requisitos lá sobre essa empresa. Muito bem. Outro fator importante, Denise, que a gente está levando em consideração o preço, né? Dos primeiros 6 meses com o reajuste. Certo, Denise? Isso. Aí depois as receitas brutas de cada trimestre. E depois a questão dos impostos em cima das receitas brutas. Tá tudo bem aí, Denise? Acho que o Paulo de Vilhena está perguntando assim, de onde saíram os preços unitários? Ah, tá, ele vem na questão. Vamos lá, Vamos voltar na voltar. tabelinha anterior, só para a Vamos. gente ver. Vamos voltar aqui. A Na aula verdade, aqui, ó. Vem no dado da questão. O dado Ó, da questão fala, Ele, o valor, a unidade custava R$80, teve 10% de aumento e depois sofreu mais 5% da inflação. Então, nos primeiros 6 meses vai custar R$88, nos outros 6 meses, R$92,40. Tá ali escrito ali, ó, na B, no C e no D, né? O B vai falar do preço unitário no ano 1, o C vai falar desse reajuste de 10% para o primeiro semestre. E a letra D fala do aumento no que se refere à inflação. Para o segundo semestre, né? Muito bem. Quando a gente fala inflação para o segundo semestre, a gente tem que considerar então que essa inflação está em cima do preço do primeiro semestre. Né? Muito bem, Denise. E ali a gente vai chegar a esses valores unitários para multiplicar as quantidades e achar a receita bruta. E depois deduzir os impostos para conseguir encontrar a receita operacional líquida. Ótimo, professor. Tudo isso bem, mesmo. Denise? Podemos dar continuidade? Acho que sim. Tá, qualquer dúvida pode mandar no chat, né? Ou depois a gente entra e responde os questionamentos, né? Dos polos. Então vamos lá, Denise, me ajuda aqui. Qual o valor total da receita bruta? Qual é o valor total? O valor total da receita bruta vai ser aquele da vendas do primeiro, de todo o nosso primeiro ano e segundo ano, né, professor? Sim, e qual seria esse valor? Esse valor vai ser, eu disse, de Ó, R$337.433,23. muito bem. Então fala para mim de novo, como coloca aqui, Denise. 337.000. Aham. R$433,23. Ok, Denise, muito obrigado. E qual o valor total dos impostos, Denise? Os impostos, professor, vamos voltar ali? Vamos. Ali, os impostos deram 57 mil. Tá aqui, ó, deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Aqui, ó. Aqui, ó, pessoal. R$57.363,65. Então vamos lá. 57 mil, certo, Denise? Exatamente. 363 Aham. e 65. E 65 centavos. E Denise, qual o valor total da receita operacional líquida em novembro? Então, receita operacional líquida, a gente viu, né, que é essa receita bruta menos Aqui, ó. os impostos. E aí tá perguntando de novembro. Acho que a gente tem que retornar mais uma vez para a tabelinha de novembro. Tem uma aqui também. Não, de novembro. Aqui, ó. De novembro vai estar ali, ó. No mês de novembro, a gente tem ali a receita bruta, os impostos e a receita operacional líquida de novembro. Muito bem, 24.170,35. Isso. Legal. Em novembro, então, vai ser 24 mil. Me lembra, 24 mil. Me ajuda, Denise. 170 170 e 35 centavos. e 35 centavos. Certo, pessoal? Certíssimo. Então tá Estão aqui, ó, vendo? gente. Receita operacional líquida do mês de novembro, ó. Olha aqui, ó, mês de novembro. Então vamos fazer uma recapitulação, professor, como que está composta essa nossa tabela? Vamos. A gente tem ali
A quantidade de expectativa de vendas. Essa expectativa de venda foi calculada pelo método das médias mensais simples. Média móvel simples. Média móvel simples. Obrigada. Isso. E aí, para você encontrar o mês futuro, você sempre leva em consideração os 3 meses anteriores, que é o passado. Então, para me achar janeiro, fevereiro, março, levando em consideração os 3 meses, eu acho abril. Fevereiro, março e abril, eu acho maio. Abril, maio e junho, eu acho julho. Junho, julho e agosto, eu acho setembro. Agosto, setembro e outubro, eu acho novembro. Outubro, novembro, setembro, outubro e novembro, eu acho dezembro. Sucessivamente, assim, né? Sim, sucessivamente. Nós construímos, então, essa tabela com o do ano 2. Muito bem, deixa eu ajustar aqui. E aí a questão do preço unitário. Como que a gente teve esse preço unitário? Então vamos lá, na questão ele coloca que o valor unitário do produto custa R$80, mas vai sofrer um ajuste de 10%, que vai aumentar 8%. Então vai para R$88. E depois existe o reajuste novamente no que diz respeito aos impostos, que aí vai para R$ 92,40. E aí nós falamos aí de como a gente chegou na receita bruta. A gente considera a receita bruta a multiplicação da quantidade vezes os preços. Muito bem, essa receita bruta ainda não deduziu os impostos. E a receita líquida significa a quantidade bruta arrecadada menos o valor do imposto, professora Denise. Então a receita bruta seria o que a gente chama muitas vezes de faturamento, e a receita líquida operacional é o faturamento deduzido dos impostos. Excelente. Gente, acho que ficou claro a atividade? Espero que tenha ficado claro para todos. Quem restou alguma dúvida, só fazer a revisão da teleaula, reassistir novamente, que vai estar disponível no AVA, né? Pessoal, excelente, muito obrigado. Nós estamos para tirar todas as dúvidas do nosso canal, né, professora, no AVA. E desejar, assim, uma excelente noite, né, a todos, e que vocês possam exercitar e possíveis dúvidas entrem em contato. Excelente noite. Obrigada, gente. Nós temos nessa atividade de percurso essa semana um fórum. Espero que vocês se sintam bem confortáveis para participar. E daqui para frente as coisas vão complicar mais. Então comecem a participar e reassistam a teleaula, tirem suas dúvidas. Um feliz final de semana para todo mundo. Nos vemos na semana que vem. Boa noite.